Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui no nosso momento de reflexão. Eu gostaria de expressar a você toda a minha alegria, minha satisfação de ter esse momento, esse privilégio de ter esse momento de estar indo até você através deste canal Mensagem Edificante, para juntos nós meditarmos a respeito das sagradas letras, fazer uma reflexão. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu trato terapeuticamente pessoas que estão portadas de medo, que estão com depressão, angústia, que estão passando por momentos difíceis na sua vida, estão com ressentimentos, ansiedade generalizada, enfim, eu sou este terapeuta que você precisa. Se você estiver ao alcance do meu atendimento, você pode me procurar. E eu também agora estou começando a fazer os atendimentos quando há muita distância online, então você pode me procurar. Eu atendo aqui lá em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, e eu gostaria de cuidar de você que está nessas imediações. Eu também atendo em Bom Jesus, Tabapuana, no Centro Integrado de Saúde, a Clínica CIS, todas as terças e quintas-feiras. E eu estou aqui para ajudar você, para te ajudar a sair desse quadro, dessa situação que você até agora se encontra. Quero também dizer para você que eu sou também pastor evangélico e eu sirvo ao Senhor, ajudando aqui na Igreja Evangélica Vida. Se você ainda não curtiu a nossa página, não curtiu o nosso canal, por favor, curta, se inscreva. É muito importante a sua inscrição, porque a gente se acaba abrindo espaço dentro do YouTube para a gente ter outros acessos por aqueles que, através de você, a gente tem oportunidade pela quantidade de acessos, de inscrição. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. O canal é Mensagens Edificantes. Você pode curtir, deve curtir, e você deve fazer o seu comentário, porque também é muito importante na avaliação, tanto minha principalmente, e do YouTube, que você participou, interagiu, trazendo o seu comentário e curtindo. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar para você sobre como obter uma vida saudável com Deus. É importante a gente ter saúde, é importante você viver uma vida saudável. E essa vida saudável não é aquilo que eu posso comer ou aquilo que eu posso fazer, mas também aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou por dentro, aquilo que eu sou em todas as minhas esferas. O meu organismo, ele vai reagir positivamente ou negativamente, vai ser condicionado àquilo que eu tenho dentro da minha mente, do meu coração, aquilo que está no meu interior. Então eu vou produzir saúde, vou produzir substâncias que vão cooperar com o equilíbrio orgânico, ou eu vou cooperar negativamente, produzindo fluidos tóxicos que vão estar indo do meu sangue, e aí vai me trazer problemas. Então eu gostaria que você ficasse atento sobre este momento que nós vamos refletir. Como obter uma vida saudável com Deus. E a ponto de partida é o texto bíblico, que está
em 3 João, capítulo 1, só o versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A Bíblia fala sobre corpo e alma, saúde. Na Bíblia, esta expressão, ela traduz que o autor fala para uma pessoa que ele ama. Essas belas palavras que Deus nos apresenta através das sagradas letras, elas refletem aquilo que o próprio Deus quer para mim e para você. Olha o que ele diz: vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra de Deus, saiba que a palavra de Deus ela é fonte de vida para que você e eu tenhamos uma vida saudável na sua plenitude. Quando nós obtemos tranquilidade, o nosso corpo e a nossa mente, eles agradecem. Não depende simplesmente da sua própria sabedoria, mas nós precisamos nos submeter a Deus para nós adquirirmos e vivermos uma vida saudável. Vejamos aqui os 5 hábitos para se ter uma vida saudável diante de Deus, que é o autor da vida. Primeiro hábito de uma vida saudável com Deus: tenhamos pensamentos saudáveis. Para que você possa ir bem em todas as coisas e ter saúde emocional, será preciso que você procure ter pensamentos saudáveis. Quais têm sido os seus pensamentos? Você tem pensamentos de morte? Tristeza? Fracasso? Vícios? Problemas, alimentando-se de problemas? Tenha cuidado com o que você pensa, porque são os pensamentos que dominam a mente de uma pessoa. E a partir daí, manifesta no organismo. Uma coisa que traduz os nossos pensamentos são os nossos olhos. Você tem olhado para baixo, para trás, para a cobiça, para o futuro? Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os olhos são saudáveis, todo o corpo estará cheio de luz. Mas quando a visão é ruim, o corpo estará cheio de escuridão. Olha só, Lucas 11, 34. Olha, eu vou recitar para você. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Olha só o que eu passo para dentro de mim, para o meu corpo. Se você quer ter uma vida saudável, uma vida de paz, em plenitude, mude os seus pensamentos e redirecione a sua visão, passando a olhar para Jesus. Na Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22, nós somos orientados a atentar para as palavras de Deus e guardá-las no íntimo do nosso coração. Olha só o que diz lá, Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Verso 21. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Verso 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Há uma coordenação, isso precisa ser respeitado e vivido. Quando o homem atenta para a palavra de Deus, inclinando os ouvidos, ou seja, a palavra penetra dentro do coração do homem, que passa primeiro pela sua mente. O Senhor ouvirá os pedidos desse homem. Quando eu não permito que a palavra de Deus se aparte dos meus olhos, eu obtenho a visão, ou seja, discernimento. Eu passo a entender as coisas. Saiba que a palavra de Deus, ela produz vida para aqueles que as acham e saúde para todo o corpo. Explicando melhor para você, se o seu pensamento estiver relacionado com as diretrizes e ensinamentos da vida cristã, pela palavra de Deus, saiba que você encontrará a plenitude da vida saudável. Você vai ter fé, você vai ter esperança, você vai ter confiança, você vai ter ousadia. Na carta de Paulo
Romanos capítulo 12, versículo 2, ele alerta exatamente isso. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traduzindo esse texto, é mais ou menos assim que você precisa entender. Não copie o comportamento e costumes do mundo. Vingança, mágoa, ressentimento, mas deixe Deus te transformar em uma nova pessoa, mudando a sua maneira de pensar. As pessoas vivem maquinando contra, isso é coisa do mundo, eu não vou copiar isso. Você não precisa ser mais um em uma tribo, fazer o que todos fazem. Você precisa pertencer a algo diferente, a algo, o reino de Deus. Seja livre para pensar como a Bíblia ensina e liberte-se para sempre. Segundo hábito para uma vida saudável com Deus, eu preciso apresentar os meus planos a Deus. Muitas vezes nossas mentes são ocupadas com pensamentos relacionados aos nossos planos futuros. Sucesso profissional, vida financeira. O que será da minha vida? No livro de Tiago, o autor fala sobre como as pessoas se planejavam. E ele relata lá em Tiago 4, versículo 13. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Em seguida, este mesmo autor Tiago nos exorta de que não sabemos o que acontecerá amanhã. Ele diz assim lá no versículo 14 e 15: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E no versículo 15 ele diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, vivendo uma vida sincronizada com a palavra, com Deus. Tiago não está dizendo que você não deva ter planos, sonhos ou projetos. Não. Tiago, ele está chamando a atenção para nós entregarmos nas mãos de Deus e então, assim, nós concretizarmos e Ele nos ajudará. Deus está sempre conosco. Se você quer ter paz em seus projetos, entregue-os ao Senhor. Se você quer ter paz quanto ao seu futuro, projete, descanse em Deus e se dedique. Muitas pessoas estavam com a vida estabilizada e aí veio a pandemia trazendo caos. Um vento que tem soprado tudo como um pó. Não se deixe paralisar, mesmo numa situação tão difícil como essa. Levante caminho, declare: Senhor, se tu quiseres, eu darei a volta por cima de toda essa situação. Deus está com você. Terceiro hábito para uma vida saudável com Deus é ter relacionamentos saudáveis. Uma das coisas fundamentais para que a mente possa estar em paz é o foco que se dá aos relacionamentos. Algumas pessoas, elas fazem parte da sua vida. Isso não quer dizer que você se afastará delas, mas você deve influenciar e não ser influenciado de uma forma negativa. Outras pessoas, você pode simplesmente evitar aprofundar-se em amizades tóxicas, porque elas são tóxicas para a sua vida. Eu preciso saber com quem que eu vou me relacionar para eu ser abençoado ou não. Veja o que aprendemos lá em Salmo capítulo 1, verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como ficará a sua mente se esses que agem impiamente, esses escarnecedores, esses assíduos pecadores, são os seus relacionamentos? Como é que fica? Não se trata de você fugir ou abandonar essas pessoas, não, nada disso. Trata-se do perigo que você corre em ser influenciado
seguir conselhos, ou se deter em seus caminhos, ou fazer o que eles fazem. Você tem que ter bastante equilíbrio e discernimento e saber separar as coisas. Você precisa ter uma mente sadia, adquirida através da sua convivência com Deus, para você então influenciar essas pessoas e trazê-las para um caminho saudável de paz, de amor, de perdão e salvação, e não ser influenciado por elas. Então eu preciso ter essa aproximação com Deus para me ter essa autoridade de influência. Se porventura você tem se deixado influenciar, como você terá paz? A Bíblia nos ensina que viver isolado não é uma boa escolha, porque duas pessoas estão em condições melhores do que uma, pois elas podem se ajudarem quando houver necessidade, claramente. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Verso 10: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que tiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós aprendemos que se uma pessoa cair, a outra pode estender a mão para ajudá-la. Mas alguém cai sozinho, sem ninguém perto, ele passa a viver em apuros, real. Hebreus capítulo 3, versículo 25, ressalta que é preciso encorajar um ao outro. No versículo 24, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, melhor dizendo. Quarto hábito para se ter uma vida saudável com Deus é você cuidar do seu corpo e da sua alma. Como você tem cuidado do seu corpo? Saiba que quem cuida da alma, cuida também do corpo. Saiba que você e eu precisamos aprender da importância dos pensamentos saudáveis que eu preciso ter uma vida saudável, cuidando bem do físico para que vá bem todas as coisas e que eu possa ter, você possa ter saúde, assim como também vai bem a nossa alma. Respeite a Deus e saiba que o seu corpo é um templo para Deus habitar. Recuse-se a fazer algo errado para que o seu corpo permaneça saudável. Os seus ossos serão fortes quando você respeita os seus limites, pois é exatamente o que a Bíblia nos ensina lá em Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Equilíbrio, sintonia. Passe a percorrer por este caminho que o levará a ter uma vida plenamente saudável. Cuidar do corpo consiste em ter cuidado com a alimentação, respeitando sempre os limites do organismo e respeitando também o nosso reloginho orgânico. Eu preciso ter essa sintonia, gente. Tudo que está fora de sintonia, ele não persiste por muito tempo. Está atrás do desequilíbrio. Na Bíblia temos a história de Daniel e seus amigos. Eles não participaram de uma farta mesa oferecida pela corte do rei. Daniel e seus amigos, eles se alimentaram de alimentos saudáveis para o corpo, que está lá registrado em Daniel capítulo 1, versículo 15, assim, a Bíblia relata que no final de 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e mais bem nutridos do que os jovens que tinham comido a comida designada pelo rei, as iguarias. Está lá no versículo 15, Daniel, capítulo 1. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. É preciso, saiba, que nós precisamos alimentar o nosso corpo de forma saudável, disciplinada,
afastando-se daquilo que é tóxico. Não deixe que os vícios o alimentem. Eles vão destruir o seu corpo. Gradativamente você vai ser destruído. Sabe que a bebida, as drogas, a balada, as farras, os excessos nunca serão alimentos saudáveis para o corpo. E ainda vão refletir e comprometer em sua vida pessoal, profissional, almática e espiritual. Além disso, o corpo não é para as impurezas, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Paulo escreveu isso, a carta ao povo de Corinto, seu capítulo 6, na primeira carta, versículo 13, quando ele diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que coisa maravilhosa! Você não está percebendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado a você por Deus? Paulo, escrevendo a primeira carta, capítulo 6, versículo 19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Saiba que você não pertence a Deus. Eu não pertenço a mim mesmo, desculpe, nem você. Quinto hábito para uma vida saudável com Deus: ter um relacionamento de dependência de Deus. Saiba que a vida espiritual está associada em algum grau com a sua vida física, como está registrada lá em 3 João capítulo 1, versículo 2, que nós lemos logo no início. E vou ler: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ao você buscar a transformação espiritual, também pode ser útil se concentrar no desenvolvimento de hábitos saudáveis, como a seguir, que eu vou dizer para você. Primeiro, descanse em Deus para ter paz. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiança é tudo, gente. Segundo, tenha fé. Lucas 17, 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu preciso ter fé, viver por fé, viver condicionado à fé. Jesus disse ao homem doente para ele se levantar e seguir em frente. A fé desse homem restaurou a saúde dele. Crie essa dependência de Deus e, através da sua fé e de seu relacionamento com Ele, as coisas mudam. Terceiro, ter a certeza de que Deus trabalha por você. Eu preciso ter essa certeza. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Creia que Deus está trabalhando em você, dando a você o desejo e o poder de fazer o que agrada ao Senhor. Comece agora mesmo a viver uma vida saudável com Deus. Tenha coragem e busque uma vida saudável com Deus. Mude seus pensamentos. Redirecione sua visão para o alto, para os céus, para Deus. Tenha visão estratégica, mas não dependa da sua própria sabedoria. Sempre peça a Deus orientação. Não desanime e não desista. Saiba lidar com relacionamentos que não estejam sendo saudáveis para você. Influencie de forma sábia. Não brigue. Seja exemplo. Não siga conselhos errados. Não se detenha onde não deve e não terá paz. Dependa de Deus. Descanse. Tenha fé. E deixe Deus trabalhar em sua vida. E é isso que você precisa
entender, compreender e exercer. Tenha uma vida saudável com Deus. Vou orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse precioso momento que estamos aqui, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, que nós possamos entender, empreender, compreender e exercer, para que possamos viver uma vida saudável enquanto aqui estivermos nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter falado a você. Não se esqueça de você, se você ainda não fez, curtir o nosso canal, Mensagem Edificante. Não se esqueça de fazer o seu comentário, não se esqueça que nós sempre estamos juntos com a graça de Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Que Deus te abençoe rica e poderosa e abundantemente.